Então, meus amores, já estamos de barriguinha cheia, né? E bem cheia. E bem cheia, né? Só a Rosa que não comeu muito. Eu não. Eu estou numa dieta da lua, eu e o Mano ali, nós estamos fazendo dieta. Então, meus amores, é uma grande alegria receber sempre todos vocês, os nossos irmãos também, que nos acompanham nos nossos cafés aos sábados, né? Tão bom. Os nossos irmãos desencarnados, que estão fora do carro físico, mas que vêm ter conosco nesse momento. Então, é um momento de gratidão a Deus, a Jesus, por mais uma vez estarmos reunidos, porque a alegria se faz e o Mestre não quer pessoas com o rosto carrancudo, não, ele quer ver esse sorriso de alegria nos nossos rostos, porque já nos diz o Evangelho que aqui a gente já pode ter um cadinho de felicidade. Então vamos ter essa felicidade de estarmos juntos, confraternizar uns com os outros, abraçarmos-nos, porque isso que é bom, isso faz bem à alma. Isso nos eleva também como irmãos muito próximos. Que Deus nos abençoe nesta manhã e todos os dias de nossas existências. Que a espiritualidade amiga, que aqui trabalha, esteja conosco sempre, a nos iluminar, a nos dar a sua paz e a sua luz. Então, Mestre, é só agradecimento por mais essa oportunidade. E assim pode ser, e assim vai ser. Obrigada. E a nossa querida Elmira, né? Que vem lá de Canoas, eu não sei o nome da sociedade, eu sempre me esqueço. Casa Espírita Fraternidade. Fraternidade, olha que nome lindo, né? A Elmira é esse docinho aqui, né? Que de vez em quando aparece para nos dar esse carinho que ela tem, né? Para buscar energia. E vem buscar, vem reabastecer todos nós, né? E a Elmira vai falar sobre, esse mês, nós estamos no mês da mulher ainda, né? Ainda as mulheres sintam-se todas, né? Sempre abraçadas, né? A mulher é uma coisa maravilhosa, né? Ela vai falar sobre a mulher e a espiritualidade, tá, meus amores? Então, ela seja abençoada, amor, assim Deus te abençoe. A todos nós. Meus queridos irmãos, um bom dia. Que Deus nos dê uma manhã muito grandiosa para que possamos assim trazer aquilo que realmente cada um de nós tem necessidade de ouvir, né? E eu gosto muito de falar, de começar as minhas falas, principalmente falando de Jesus, né? E principalmente quando trata-se de falar em mulher, quem mais esteve ao lado de Jesus, ele escolheu aqueles homens para lhe ajudar, porque naquela época, aquela região era terrível para as mulheres andarem naquela época. E as mulheres eram mais de dentro de casa. Então ele escolheu aqueles homens para trabalhar com ele, para poder levar a boa nova em todos os lugares que necessitassem. Porém, quem mais esteve ao lado dele, compenetradamente, foram as mulheres, que levaram o Evangelho depois, principalmente depois que ele não estava aqui conosco. Mas eu gosto muito daquela passagem que Jesus estava na beira da praia e de repente chega aquela mulher. Atrás daquela mulher vem aquela multidão de homens e eles ali se colocam e chega um e diz a Jesus: encontramos essa mulher em adultério. E Jesus continua baixada a sua cabeça estava, baixada ficou, e ali ele escreve na areia. O que ele escreve a gente não sabe, mas provavelmente ele estava escrevendo alguma coisa para que nos tocasse a alma naquele momento, porque Deus Jesus aproveitava todas as oportunidades para nos trazer ensinamento. E os homens disseram: encontramos esta mulher em adultério.
Jesus continuou de cabeça baixa ali, permaneceu, como nos conta o Evangelho no capítulo 10, e eis que de repente ele ergue-se e diz: atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. Naquele momento ele volta a baixar-se na areia e continua a escrever. E quando ele escreve, os homens foram saindo, primeiro os com mais idade, depois os mais jovens, até que Jesus vê que todos se foram. E ele pergunta: mulher, onde estão os que queriam apedrejar-te? E ela diz: se foram, Senhor. E ele diz: e eu também. Só tenho a te dizer, vais e não peques mais. Neste momento, Jesus estava querendo dizer para aquela multidão de homens que ali estavam, que nenhuma mulher entra em pecado, como era dito por Moisés, que apedrejassem a mulher que estivesse adulterando, se ela estiver sozinha. Então aqueles homens todos colocaram a capa da verdade, porque Jesus deixava a verdade implícita nas suas falas. Por quê? Porque ninguém pratica adultério sozinho. Então, aqueles homens, a maioria deles também praticava adultério. E ali se foram porque nenhum tinha realmente as mãos limpas. A só dá licença, eu vou falar só uma coisa, daí, que a mulher é tão importante, que Deus pegou o útero de uma para fazer gerar o único filho dele. A importância que a mulher tem, então, assim, que Deus escolheu a mulher. Isso. Nós chegaremos lá. Então, meus irmãos, nós podemos perceber aí nessa fala de Jesus o quanto Jesus não tinha de forma nenhuma preconceito com ninguém. Muito pelo contrário, ele sabia o que se passava no fundo de nossa alma. Ele nos conhecia melhor do que nós mesmos nos conhecêssemos. E ele trouxe essa palavra justamente para que nós pudéssemos, a partir daí, começar a fazer a nossa caminhada. Não temos nada contra as nossas irmãs que praticam para até ganhar dinheiro. Cada um faz o que quer na sua vida. Não é assim? Nós temos liberdade de ação, porque cada um de nós vai responder por si mesmo. Eu não respondo por ninguém, como vocês não respondem por mim. Então, meus irmãos, nessa caminhada nós vamos perceber assim, que Jesus já estava decretando naquela época o feminismo, não é verdade? Ele já estava mostrando que o homem queria a punição da mulher, mas ele não tinha o direito de fazer essa punição. E nós podemos perceber assim, nessa história tão linda que foi a vinda de Jesus aqui, e como nos diz aqui nossas queridas irmãs, que foi a Jaci, a Marlene e a Nancy, que escreveram esse livrinho aqui, que eu adoro, A Mulher na Dimensão Espírita, né? Não sei se os irmãos já leram, eu adoro esse livrinho, o meu aqui está tão amarelado que já está precisando de uma troca até. E ele diz assim, inaugurou-se uma nova era para as esperanças femininas. Ao levantar a mulher decaída em plena praça pública, indicou claramente as injustiças do coração masculino, cristalizado durante milênios no egoísmo. E, infelizmente, nós sabemos que os homens da época eram tão endurecidos porque a mulher era objeto do seu prazer, só isso. Então assim, ela era para as lidas da casa, ela não saía, ela ficava dentro de casa, o homem tinha toda a liberdade. Graças a Deus que as coisas mudaram e que nós temos absoluta certeza que quem faz hoje recebe amanhã. Então,
eu brinquei no último dia que eu trabalhei esse tema, eu brinquei e a gente falou assim, ó, hoje é tão bom quando a gente conhece a lei da reencarnação, sabe por quê? Por causa que uma amiga nossa disse pro esposo assim, o esposo, mas por favor, isso aí não é serviço de homem, isso aí é serviço de mulher. Ela disse assim, ai meu bem, eu peço a Deus todas as noites que na outra encarnação nós venhamos como marido e mulher, mas tu na posição de mulher e eu na posição de homem. Né? Então realmente o coitado, olha, aprendeu a fazer tudo, porque é melhor aprender agora do que deixar para amanhã, né? E daí a gente se dá mal, mas a gente brinca, né, nesse porém, mas na verdade é exatamente o que vai acontecer. Para aquele principalmente que quer muito, sabe, achar que a mulher não tem valor nenhum, desvalorizando a mulher, mas nessa caminhada que Jesus fez, nós vamos ver que a Joana de Cusa, ela sofreu tormentos na fogueira por causa do Evangelho. Então, o que nós podemos tirar desse aprendizado, meus irmãos? Mulheres que sacrificaram-se por Jesus. A própria Maria de Magdala, ou seja, Maria Madalena, mas ela ficou porque ela era da cidade de Magdala. O que aconteceu? Aconteceu que ela, depois que conheceu Jesus, ela mudou de prostituta riquíssima. Ela distribuiu todos os bens dela em benefício do próximo. E o que ela fez? Ela partiu naquele momento para servir ao Cristo. E tanto é que o dinheiro que ela tinha, porque ela era muito rica, porque ela só andava com homens ricos que procuravam ela se desfez de tudo aquilo em benefício do pobre. E foi para onde que ela foi? Para cuidar dos leprosos. Foi para o Vale dos Leprosos. E lá ela pegou lepra lá também, porque cuidava com todo o esmero, mostrou que o Evangelho não tinha ficado superficialmente. Ela introjetou o Evangelho em si e conseguiu fazer com que o Evangelho de Jesus chegasse àqueles que não tinham condições de vir até o Mestre e nem de vir até as cidades aonde era pregada a doutrina do Mestre. Então ela foi alguém que ergueu a bandeira da paz, do amor e da fraternidade em benefício dos necessitados. E naquele momento que Jesus chega na casa de Marta e de Maria, e que as nossas irmãs adoravam estar com Jesus, enquanto uma ouvia Jesus, a outra trabalhava e queria que a outra irmã viesse lhe ajudar, porque queria mostrar a Jesus o que tinha de melhor, que elas podiam fazer, preparar. Mas Jesus dá o maior ensinamento. A melhor parte, Maria ficou. Por quê? Porque Marta se interessou em receber Jesus com alimento e tudo mais, e Maria não. Maria ficou ouvindo os seus ensinos. E dentro da história nós vamos vendo, né, outras mulheres que ajudaram, mesmo depois que Jesus partiu. Quem ficou na casa de Éfeso? A sua mãe, Maria. Esta que foi aquela alma escolhida por Deus para trazer o mensageiro do amor na terra. E ela, com todo o seu carinho, com todo o seu amor, recebia todos que lá chegavam. Não importava o que traziam, importava, sim, era o trabalho que ela fazia. Ela se transferiu para lá, em benefício do quê? Dos mais necessitados. Então eu digo assim, ó, meus irmãos, a gente faz um trabalhinho, né? Cada um de nós faz um trabalhinho dentro das suas condições, das suas, vamos dizer, do seu tempo, não é assim? Mas eu sempre digo, essas mulheres do Evangelho naquela época, elas ergueram a bandeira, meus irmãos. Elas ergueram uma bandeira que os homens não entendiam, essas mulheres.
porque elas estavam além do seu tempo, porque eram já espíritos que bastava serem tocados pela palavra do Mestre para o seguir. Então, o espiritualismo, a espiritualidade estava dentro delas e elas brotavam aquela espiritualidade. Então, vejamos nós hoje como nós ainda estamos devagar com o nosso trabalho. Por mais que a gente trabalhe, a gente nunca acha que a gente fez tudo, não é verdade? Parece assim que a gente está... Foi terça-feira que nós fomos a São Sebastião e ontem falei com o senhor lá, com a direção de lá, de São Sebastião, e eles, irmã, mas a senhora tem que vir aqui nos ajudar. Eu disse, irmão, eu posso ajudar daqui também, não preciso ir até aí, né? Então são aquelas pequenas coisas assim que a gente gostaria de ter mais tempo, mas todos nós temos uma família, né? E todos nós ainda temos que dar atenção para a nossa família, porque a responsabilidade é nossa, é do nosso lar. Então a gente não pode esquecer, a gente pode ir, a gente pode ajudar, mas dentro, não esquecendo que nós temos uma família, muitas das nossas irmãs têm os seus companheiros, né? E tem seus filhos, tem seus netos, né? E a gente tem que repartir o pão, né? Repartir o pão. Mas essas mulheres, elas simplesmente saíram para fazer o seu trabalho. Elas não se preocuparam se elas tinham família, se não tinham família. Elas sabiam que a doutrina do Mestre não poderia morrer ali. Não poderia. E quem deveria levar? Porque vocês sabem que os próprios apóstolos, eles trabalharam, continuaram trabalhando. Mas quem trazia eles aqui, ó, numa rédea curta, era o Mestre. Porque foi difícil, não foi fácil não, para eles continuarem o seu trabalho. Mas chegou Paulo. E o Paulo desbravou realmente. E quem estava ao lado do Paulo, lá estava a Cornélia, que abriu espaço para Paulo poder chegar em alguns lugares que ele não tinha acesso. Então aí que se vê, meus irmãos, o trabalho da mulher não é aquele trabalho que elas se pudessem assim ter destaque, mas elas foram fazendo a semeadura devagar, com muito amor, com muito carinho, com muita dedicação, e elas foram abrindo portas para que os homens fossem passando e levando mais alto a doutrina. Vejam só. Mas a doutrina chegou também, e muito bem, foi através do exemplo. E essas mulheres deram o exemplo. Então é isso que é bonito nessa caminhada que nós vamos fazendo, que a mulher está saindo. Olha como é que era a mulher de uns anos atrás. Por exemplo, a minha mãe, a minha avó. Vou dizer a minha avó, as minhas bisavós de 1800 e pouco, né? Porque o meu avô era de 1889, a minha avó de 1900. Então, era assim, a mulher é para o lar. Mas ela tinha que vir do lar dela, já sabendo fazer oração e tudo mais, não era assim? Porque quem é que puxava as orações? Não eram os homens, não. Eram as mulheres. Quem é que quando sentavam na mesa, dizia agora... larguem os talheres, porque tinham os afobadinhos, na casa da minha avó eram 20 e poucos sentados na mesa, então os mais afobadinhos já iam pegando os talheres, larguem os talheres e vamos orar, agradecer o alimento. E aí desde os pequenos, que eram netos, que a mãe desencarnou e ficou tudo para minha avó já tinha só 13 filhos, né? E aí pegou mais 7 netos e mais 2 que eram sobrinhos da tia que desencarnou, e a avó assumiu. Então era uma mesinha imensa, onde ali sentavam todos na mesa e todos obedeciam. Era bem assim, era a regra curta, né? Que a gente diz, né? Era o anzol, como é que se diz? A corda era curta.
Então, irmãos, isso é aprendizado, mas as mulheres que traziam lá da casa delas aquele ensino para que aqui dessem a continuidade. Pois bem, e aí nós vamos vendo outras mulheres que também trabalharam, e Emmanuel, no livro Consolador, afirma que o espírito masculino intoxicou as fontes da sua liberdade através de muitos abusos, prejudicando a posição moral no decurso da sua existência. Vejam só. Então, os homens daquela época do mestre, infelizmente, eram poucos aqueles que trabalhavam e que conseguiam compreender os ensinos do mestre. Se não fossem as mulheres dentro de casa, escondidas, quantas delas escondidas iam ouvir Jesus nas catatumbas? O que ia acontecer? Nós não teríamos a doutrina divulgada como nós estamos com ela hoje, que está aberta para todos, inclusive para aqueles que se dizem não cristãos. Por quê? Nós tivemos uma experiência agora, não foi comigo, mas foi com alguém da minha família, que a pessoa não é cristã, pertence a uma outra denominação, e aí disse assim: ué, mas vocês não fazem oração e nem o sinal da cruz antes de comer? Eles têm o rito deles, né? E diz que a pessoa disse assim: não, eu agradeço o alimento, mas para mim, principalmente se eu estou num lugar que eu não preciso fazer gestos nenhum, né? Se eu estou, por exemplo, num restaurante, eu agradeço a comida que está na minha frente, não é verdade? Eu não preciso fazer sarabaleco nenhum, né, para agradecer o prato de comida que está na minha frente, o que eu vou buscar, né, seja lá o que for. Então são todas essas coisas, e Emmanuel nos diz aqui: esse desnível evolutivo colocou a mulher em condições de desenvolver mais suas qualidades de sentimento e de coração. Por isso que a gente diz assim, ó, a mulher é mais maternal, não é assim que a gente costuma dizer? A mulher é mais maternal. Mas nós não podemos dizer que é só a mulher que é maternal. Sabe por quê? Porque tem homens que pegam uma criança com uma desenvoltura que é impressionante de se ver. Cuidando da criança, eu estava num parque, nós estávamos num parque, já tem um certo tempo, e eu estava com as minhas sobrinhas netas, brincando, as crianças estavam brincando. E de repente chegou um rapaz, bem jovem, de carrinho, com tudo, aquele monte de tranqueira assim que ele trouxe, sabe? E abriu um pano no chão, botou as coisas, distribuiu tudo ali, pegou o bebê que estava no carrinho, pegou e foi brincar, pendurava, já não era bebezinho assim, pequenininho, mas já pegou um galho da árvore, fez a criança se segurar no galho da árvore, sabe? E ele ficou segurando a criança, e a criança ria. Daqui um pouco ele pegou a mamadeira, deu uma mamadeira, daqui a pouco trocou a fralda, tudo ali ligeirinho, mas assim com uma habilidade, e pergunta se a minha mente já não correu. Eu pensei assim, faz pouco tempo que ele deve ter assumido a forma masculina, né? Porque provavelmente na outra existência era feminina, por causa que a desenvoltura dele para lidar com aquela criança impressionou. E não foi só a mim, do outro lado tinha um casal e eles também ficaram olhando a desenvoltura dele. Aí depois ele fechou tudo aquilo ali, pegou, botou a criança no carrinho e foi passear no parque com a criança. Então, o que é isso, meus irmãos? Nós paramos para pensar assim, falamos um pouco desse período de Jesus, falamos um pouquinho deste outro pouco aí com esse irmão. O que nós paramos para pensar aqui na Terra e chegamos a imaginar? Nós chegaremos um dia que nós estaremos num estágio tal que tanto o homem quanto a mulher vão ter o seu papel diante da família. Por quê? A mulher não está tomando o seu espaço nos dias atuais? A mulher não está correndo atrás do espaço dela ter o mesmo salário, se ela faz o mesmo serviço, ela ter o mesmo salário do homem? Não é isso?
Ela está, mas ela tem que estar no seu papel de feminista sem levantar bandeira nenhuma. A única bandeira que nós mulheres devemos levantar é a bandeira do amor ao nosso lar. Esta é a nossa bandeira. Não é a bandeira de querer se comparar. Não, nós não precisamos nos comparar. Porque nós temos capacidade. Quem tem capacidade não precisa correr atrás. Né? Mulher tem capacidade de ir e de fazer. Se eu fosse ouvir cada uma das senhoras que estão aqui, o que nós iríamos ouvir de experiência? Mulheres que ficam viúvas. A avó do meu marido era de 1900 também, a avó do meu marido. E ela, com 23 anos, imagina, de 1900, ela tinha 1923, ela criou o filho dela sozinho, que foi o meu sogro, e o meu sogro resolveu namorar por lá e fez um filho. E aí a mãe da criança pegou e chegou lá e disse: toma que o filho é teu. Entregou na mão da avó, no caso. Entregou na mão da avó. E a avó já tinha criado o filho, aí criou o neto também. Trabalhando em casa de família. Criou o neto e foi trabalhar com uma família muito bem financeiramente. E o neto era carregado no carro junto com os patrões, e ele se achava, sabe? Por quê? Porque era carregado no carro, na melhores escolas, porque daí vieram embora para cá de Livramento e foram estudar nas melhores escolas. Ela deu tudo que pôde por aqueles 2 filhos. E a gente sempre perguntava para ela, porque eu conheci ela bem depois, né? Quando eu comecei a namorar o neto dela, que era filho do único filho dela de verdade, né? E irmão desse outro. E porque o Soveral era dos mais novos, né? E aí quando eu conheci ela, a gente conversava muito e ela disse assim: não foi fácil, minha filha, não foi fácil. Sabe por quê? Porque além de empregada doméstica que eu era, ela disse, naquela época a gente não era reconhecida. Mas os meus patrões eram muito bons e assinaram minha carteira como se eu fosse vendedora da loja deles. Então ela não se aposentou até tão mal, até que ela se aposentou mais ou menos. Então o que nós queremos dizer com isso? Porque as mulheres, e ela nunca mais casou. Sabe o que é isso? Ficou viva com 23 anos, nunca mais casou. Ela resolveu por si ficar assim e ficou e se deu muito bem, sabe? Graças a Deus. Era uma pessoa alegre, uma pessoa feliz. Ela morreu com 93 anos e ela dizia assim, que ela não queria, olhem só, que ela não queria atrapalhar a vida de ninguém. Porque ela morou com esse filho emprestado, né? Com ela morou com ele quando vieram embora para Porto Alegre. Esse filho veio embora de Livramento. E aí o que aconteceu? Porque ele foi para lá um período. Aconteceu que ela foi morar com outro neto. E no período de férias eu cuidava dela. E aí com 93 anos ela tomou o banho dela. Quando acabou de se secar, ela caiu do lado de fora assim do box e não teve mais volta. Até o último banho ela tomou. Então assim, não incomodou ninguém. Sabe, aquelas pessoas que vieram realmente para servir, aquelas pessoas que vieram com o coração desprendido através do amor, isso são almas já espiritualizadas. Elas não precisam nem de uma religião, ela se dizia católica, sabe? Mas nem ia na missa. Mas o que a gente diz com isso, irmãos? Quantas de nós aqui, já fizemos coisas que a vozinha lá, talvez, a vozinha Rosa, talvez nem ela imaginasse que nós já fizemos aqui agora. Não é verdade? Quantas irmãs que já passaram trabalho na vida? Eu conheci uma família, a mulher com 27 anos, sabe quantos filhos ela já tinha? 14.
27 anos, com 14 filhos. Mãe, porque ela só ganhava gêmeos. Só ganhava gêmeos. Então aí a gente pode perceber assim, ó, o quanto Deus sabe para onde Ele vai mandar. Mas como ela não podia criar, ela ia doando as crianças. Ia doando as crianças. Mas nenhuma criança ficou sem atendimento. Nenhuma criança, eu conheço duas assim, que estão no lar que elas merecem estar, sabe? Estão super bem, uma está com 21, a outra está com 18. E a pessoa que pegou era noivo nessa época. E a noiva arrepiou quando viu aquelas duas crianças e desistiu do noivado. Então por isso que eu digo, não é todos nós que a gente tem a capacidade de abraçar o filho alheio, não é verdade? E criar como nós, pois Ele está criando. Claro que hoje já estão criadas, né? Mas é isso que eu digo, um homem assumiu aquelas crianças, quando ele descobriu que a outra, mais velhinha, era irmã da pequena que ele já tinha com ele, ele foi lá e pediu para o juiz, e o juiz deu. Então vejam o trabalho de homens e de mulheres que estão atrás de quê? Da felicidade, da espiritualidade, buscando essa grande reforma interior. E quando a gente vê em almas masculinas já esse projeto estampado em nossas mentes, assim, que a pessoa vai, corre, e aquilo passa a ser a sua vida. Então, é exatamente, meus irmãos, quando nós nos tornamos seres mais espiritualizados, nós amamos pelo prazer que nós sentimos de ter esse sentimento em nós e despertarmos para a luz. E nessa nossa caminhada nós vamos ver, de vez em quando até me perco no relógio, né? E achei muito bonito o Dr. Durgante domingo, que a gente passou o dia todo trabalhando. Trabalhamos 14 horas e meia no domingo, né? Não sei se vocês ficaram sabendo que aquele irmão, né, o Orlando veio fazer as cartas consoladoras, né? E a gente trabalhou o dia todo lá no Amigo Germano. Foi uma coisa esplêndida. E o Dr. Durgante, que muitos, eu acho que conhecem Carlos Durgante, né? Ele é geriatra. E ele contou, falando lá, e ele disse assim, que Deus, quando fez a terra, ele simplesmente olhou e percebeu o que era necessário para a terra. Era necessário de homens para trabalhar, para se desenvolver, para a criação. Então ele fez, olhando do alto, ele foi nos colocando aqui. E nós somos igual uma flor. Porque a flor, tu bota a semente e ela vai crescendo, ela vai germinando, até que ela se abre. Como nós, quando nós nascemos. Olha que coisa mais linda, é a engrenagem toda que precisa para que nós possamos nos tornar um dia flor como nós somos hoje, não é assim? Todos nós somos uma florzinha no jardim de Deus. E só Ele pode tirar essa flor daqui. Veja só. E foi tão bonita essa comparação que eu disse assim, e as flores, o jardim, quando tem uma flor só, um tipo só de flor, desculpe, a gente acha bonito, não é? Acha bonito. Mas quando tem aquela miscelânea de flores e coloridas, não é assim? Pode ser tudo rosa, vamos dizer, mas quando são todas coloridas ali, o jardim toma uma outra transformação. Imaginemos flores, e todas elas nesse jardim, como somos cada um de nós, cada um com a sua peculiaridade, cada um com o que traz no seu interior, cada um desabrochando nessa vida, não é assim? É o que nós estamos fazendo, cada um de nós estamos desabrochando nesse jardim, uns com um pouco mais. E o que acontece?
Quando há polinização, aquele que está mais fraco não ajuda, o que está mais forte não ajuda o que está mais fraco, porque a própria polinização faz isso. Tanto é que os grandes plantadores, os grandes homens do agro, o que eles fazem nos dias de hoje? Se eles querem realmente ver a sua lavoura crescer, eles ajudam dando sementes boas para os vizinhos, porque a semente deles cada vez vai ser melhor. E é aí que está o crescimento do ser humano. E nós, nesse jardim cultivado por Deus, regado pela doutrina amorosa de Jesus, e agora que nós necessitamos, temos a doutrina dos Espíritos para nos mostrar que essa passagem aqui é rápida, mas que ela é eterna. Vejam só, não a passagem, mas o Espírito que vai fazer a passagem. Ele é eterno. Então, por que, meus irmãos, nós que aqui estamos ainda não compreendemos o nosso papel? O nosso papel tão lindo aqui na Terra de fazermos parte desse jardim. E esse jardim que somos cada um de nós vamos reproduzindo, não é assim? E os jardins vão se tornando cada vez maiores. Quando a gente chega numa cidade do interior, que a cidade é bem pequenininha, ou num vilarejo do interior, por exemplo, vocês talvez nunca tenham ouvido falar, ou talvez já tenham ouvido falar, na terra que a minha mãe nasceu. Minha mãe nasceu, sabe aonde? Em Azevedo Sodré, vocês sabem? Já ouviram falar? O Azevedo Sodré, tu já ouviu falar? É no interior de São Gabriel, quase no Cacequi, não é? Por dentro se chega no Cacequi. Então, são cidadezinhas, são cidades. Azevedo Sodré é um município, né? É bem pequenininho. Era bem povoado. De repente, o que acontece? Os filhos vão embora, não é assim? Os filhos vão embora para cidades grandes. E agora, Azevedo Sodré está voltando a população de novo. Não sei se tu tem notícia. Não. Tá. Eu já tenho um monte de familiar lá. Sabe, os filhos dos meus primos, as netas da minha prima, já estão tudo lá e tudo florescendo também, cheio de filho. Então, o que é isso? O que é isso? Florescer, né? É o florescer. Então, meus irmãos, aquilo foi uma cidade quase, de repente morreu. Os meus avós mesmos já saíram de lá, não eram tão idosos assim quando saíram de lá. Por quê? Porque não tinha recurso, né? Tinha recurso. Mas na época que a minha mãe era criança, tinha um médico homeopata que ia lá, sabe para quê? Para botar um pólenzinho a mais naquelas crianças que estavam nascendo, e ele dava a homeopatia. Pessoas espiritualizadas que andavam a cavalo, distâncias imensas, para levar a medicação. E ele não cobrava nada. Oi, Elmira, tu tá falando do Cará. Do Cará. Mas o Cará é aqui, né? Sim, mas muito parecida a sim, história. E adivinha o que aconteceu? Para nós percebermos, meus irmãos, o que é essa linha, como elas estão dizendo ali no Cará. O Cará ainda está mais próximo de Porto Alegre, vamos dizer, né? Ali. Mas agora ficou difícil quando a ponte caiu também, né? Ficou difícil, né? Graças a Deus que já arrumaram lá, né? E eu me perdi 2 vezes no Cará, agora o último dia que eu tive lá. 3 semanas atrás, né? Que a gente foi lá. Aí, irmãos, o que aconteceu? O doutor Peralta, ele ia para lá. E ia de casa em casa, porque naquela época todo mundo hospedava todo mundo, não era assim? E era rico, era pobre, comia na mesa do pobre lá, tranquilamente. E ele levava as medicações, consultava, né? Então, olha, sempre tem uma alma poderosa que vai ajudar, que vai levar. São seres espiritualizados que vêm. Então, olha o que aconteceu. O meu pai morava na corte, que pertence a Rosário do Sul. E aí eu sei dizer para vocês que ele ia lá também.
Aí ele desencarnou, o senhor esse desencarnou, porque meu pai era gurizão e a minha mãe também. A minha mãe era de 23 e meu pai de 28. Então, o que aconteceu? Ele desencarnou, meu pai continuou sempre agradecendo a ele por ele ter salvado meu pai, porque meu pai estava muito mal, né? E os meus tios também. E sei dizer para vocês que na mesa mediúnica ele se comunicou e continuou trabalhando com meu pai, na mesa mediúnica. Então, para a gente ver os laços que vão nos levar até chegar lá. E é uma caminhada, meus irmãos, tão linda, que hoje eu me sinto assim tão feliz de saber que aquele ser que foi tão bom veio trabalhar com meu pai, depois de desencarnado. E a nossa trajetória aqui, meus irmãos, nós podemos ver que quando é a nossa hora de partir, nós vamos partir. Mas quem vai vir buscar as florzinhas é Deus. Então nós não precisamos nos preocupar como essas florzinhas vão ficar lá em cima. Como foi o caso da minha cunhada que partiu agora de manhã, né? Então vamos cuidar hoje do jardim que está dentro de nós. Vamos fazer com que a espiritualidade possa estar conosco. Não os espíritos conosco, mas nós fazermos que nós estejamos alimentados pela espiritualidade interior que nós estamos buscando. E aí então nós vamos fazer que nem Maria Madalena, que quando ela chegou no túmulo de Jesus, Jesus tinha partido. E quando ela chega no túmulo de Jesus, e ela vê a pedra recuada, ela pergunta ao homem, que provavelmente fosse jardineiro daquele local, onde colocaste Jesus? E ela escuta aquela voz: Maria, eu estou aqui. Vá aos meus irmãos e diga a eles que eu voltei. Maria tenta se abraçar a Jesus, porque naquele momento ela já estava totalmente convertida. Ela já tinha abandonado aquelas vestes do passado. E ela vem para dar um abraço em Jesus. E ele diz a ela: não me abraces, eu não fui ao Pai ainda. Porque ele ainda estava aqui. Por quê? Porque o trabalho de Jesus não era só no corpo físico. Como governador espiritual, ele já estava cercando essa terra desde os seus alicerces. Ele estava com esse trabalho firme em suas mãos. Ele sabia o que fazer. Ele sabia as argilas mole, as argilas duras que ele ia encontrar, que é as nossas cabeças. Então, irmãos, naquele momento, Jesus diz a ela: vá aos teus irmãos, aos meus irmãos, e diga a eles que eu estou vivo. Então, neste momento, ela que ali chegou, com aquele braçado de flores, com perfume para espargir ali sobre o túmulo de Jesus, vê a tampa recuada e logo percebe que Jesus não estava mais ali. E de fato, Jesus não estava. Então, neste momento, imaginemos nós, quantos de nós, se chegássemos no cemitério e acontecesse isso, nós saíamos correndo, né? Numa abalada total, né? Mas porque há homens de pouca fé. Então, irmãos, quando nós nos lembramos deste trabalho lindo que esta mulher fez, nós podemos ter certeza que naquela manhã tudo tornou-se diferente. Para ela tendo a consciência que ela seria a enviada. Por que ela seria enviada? Qual é o meu tempo, meu amor? Até as 10h30, depois abre para conversa, para debate. Tá bom.
Então, Aí até às 11. certo, ela sabia que naquele momento ela foi a escolhida. Por quê? Para quebrar os tabus e os preconceitos que nós ainda temos até hoje. Então foi aquela mulher dita como prostituta que foi levar aos discípulos a mensagem de Jesus. A mensagem de Jesus redivivo. Então nós, meus irmãos, Maria escuta aquilo, todos ouvem aquilo e todos partem para quê? Para o trabalho, porque agora Jesus estava ali de volta. E quando Jesus voltou, ele não voltou para nos dizer assim, ó, para nos passar a mão na cabeça e dizer, tá tudo bem, não. Jesus, ele trabalhou de forma que, através do seu exemplo de desprendimento, de amor, de caridade, de tolerância, porque ele deu oportunidade para todos aqueles que eram vistos naquela época como homens de má vida, mulheres de má vida, homens jogadores, transviados da época. Ele foi na casa deles, pediu inclusive que ia comer na casa de um mercador. E lá ele foi. Porque ele não se recusava de levar a boa nova. E nós, mulheres, homens deste momento que estamos vivendo, vamos fazer com que nossos corações possam aprender a vibrar de uma forma diferente. A vibrar de forma que a gente tenha consonância com os ensinos do Mestre. Nós não estamos aqui, meus irmãos, numa manhã de sábado, para qualquer coisa que não seja a nossa transformação interior. Nós estamos aqui num dia de sábado, estamos aqui nos dias de semana, não para dizer que nós somos bonzinhos, porque não somos não. Nós somos, meus irmãos, endividados com a lei divina, porque quantos erros que a gente já praticou, e agora nós estamos tentando, não é assim? Nós estamos tentando sair do lodaçal. E sabe o que é isso? Sabe? É como se nós fôssemos um elefante daqueles bem pesado e a gente caísse num buraco e a gente está tentando vir à superfície. Porque o peso do nosso erro ainda é grande. E nós estamos despertando. Cada despertar que se faz, meus irmãos, aqui na Terra, nós fizemos o quê? Nós levamos para os nossos irmãos. É o nosso sorriso, é a nossa alegria de viver, a alegria de criarmos nossos filhos, de vermos nossos netos, nossos genros, nossas noras. Não importa. Que nós possamos levar a estes corações que estão sedentos ainda de informações, estão sedentos de bem-estar. Estamos nós querendo, queridos irmãos, fazer essa caminhada agora, o quanto antes. Porque tão significativa a missão que nos foi confiada dentro da doutrina dos Espíritos. Porque estamos aqui. Todos nós temos uma finalidade, nós não viemos, meus irmãos, para descansar aqui. Nós precisamos do descanso, não precisamos? Precisamos do descanso, mas não deitados em berço esplêndido dia e noite. A gente faz o nosso tempo, não é assim? Dizer que não tem tempo é a coisa mais fácil do mundo. Mas fazer este tempo para cada coisa faz parte. E nós precisamos fazer essa parte bem feita, meus irmãos. Porque quando nós vamos sair daqui, ninguém sabe. E como eu disse para os irmãos que a minha cunhada desencarnou agora de manhã, é muito interessante, porque a minha cunhada, quando eu estive lá, que estava começando a Covid em 2021, ela simplesmente só falava assim: eu quero comprar uma mansão, eu quero comprar uma mansão, eu vou morar numa mansão. E ela comprou a mansão.
ela mudou-se em dezembro e desencarnou em março agora, né? Para quê? Né? Ela morava num lugar maravilhoso. Ela morava em Sorocaba. Eu adoro Sorocaba. E ela foi para Santa Fé, comprou uma mansão em Santa Fé, divisa com Mato Grosso e Minas. Então eu digo, para quê? Para quem vai ficar a mansão? Porque o meu cunhado também está quase desencarnando. Para os filhos brigarem. É bem assim. Então, meus irmãos, vamos nos alegrar com o que a gente tem, com o que a gente conquistou. Não precisa ser muito, porque o ser, quando está espiritualizado, ele tem que ter uma cama para se deitar, uma mesa para sentar, uma cadeira, né? E uma mesa, e ter o seu alimento. Nós não precisamos de grandes coisas. Então, que a gente saiba alimentar o nosso corpo comendo menos, mas alimentar a nossa alma, fazendo com que ela realmente possa se espiritualizar e que nós possamos dessa forma, meus irmãos, trazermos para aqueles que nós amamos, para aqueles que estamos lado a lado, trazermos a palavra do bem, a palavra do amor, a palavra da caridade, a palavra do perdão. Meu Deus, quantas pessoas que estão nesse momento secas para receber, para ser perdoadas. Quantas pessoas que estão desvalidas da sorte e que precisam de alguém que lhes leve uma palavra de conforto, que lhes leve um pão. Às vezes eles não precisam muito. Basta, porque aquilo para nós que precisamos de 2 pães, eles um só, e eles ainda partem no meio e ainda dão para aquele outro mais necessitado. E é exatamente essa palavra que nós vamos trabalhar, meus irmãos, e que o movimento espírita, que era o que estava lá na chamada, né? O movimento espírita no Rio Grande do Sul começou com homens, mas com homens com alma de mulher, que foram fazer caravanas por este estado a cavalo para levar a doutrina. Por homens que se destacaram pelos seus corações bondosos e humildes. Então, o movimento espírita no nosso estado também foi concretizado, porque nas direções naquela época, os homens eram machistas, então as direções eram de homem, mas quem trabalhava por trás dele eram as mulheres. Não é a verdade? O pouquinho que a gente sabe, assim, a gente lendo os caravaneiros, a gente vai percebendo que olha aqui, ó, a nossa irmã Diná, quem conheceu ela, alguém a conheceu, né, a Diná? O Alberto, a Diná era um ferro, o Alberto era uma flor. O Alberto era irmão da Cecília Rocha. Ele era doce, ele ia lá na nossa sociedade fazer palestra, aquela doçura, e ela era aquela mão de ferro, não é? Ela e a Cecília dentro daquela federação só faltaram fazer chover. Então a gente vê, meus irmãos, que a federação no início ela não foi dirigida por mulheres, não. Ela foi dirigida por homens, mas que as mulheres estavam lado a lado dando toda a sustentação. Quem saía era eles, mas o que eles levavam, quando saíam, a maioria deles, o script ia pronto. E quem fez foi as mulheres. Não é? Então aí está. Nós sabemos da nossa importância no mundo, nós sabemos da nossa importância como mulheres, como donas de casa, como funcionária pública, como funcionária privada, não importa qual o nosso cargo, é o de menos. Mas que nós ajudamos na manutenção deste país, nós ajudamos. E as mulheres estão aí.
em alguns lugares sufocadas ainda, porque não tomaram ainda o seu devido papel. E é o que nós precisamos, tomar o nosso devido papel. E aqui, no livrinho Estudando o Evangelho, é bem interessante, porque o querido Martins Peralva coloca, que eu achei bem interessante a fala dele, a mulher, quando se torna espiritualizada, ela tem um olhar para a família, e o seu olhar é de responsabilidade. Por quê? Porque ela vai acolher, desenvolver as personalidades, e este olhar é para todos os lados. Pois bem, vou contar uma historinha bem curtinha, que já está no fim. A minha amiga foi num encontro de mulheres evangélicas, e ela disse que veio uma pastora dos Estados Unidos, e a pastora disse: a gente não tira o papel do homem, nós espíritas também não tiramos o papel do homem, e a gente sabe a sua importância aqui, mas o homem é a cabeça da família. Vocês concordam? O homem é a cabeça, mas a mulher é o pescoço. A cabeça não se mexe sozinha sem o pescoço. Não é verdade? E eu achei a coisa mais lógica, porque de fato, olha aqui, ó, olha, se eu não tivesse o pescoço, a cabeça ia... Isso aqui seria... Como é que é? Só os olhos. O pescoço faz a cabeça girar para onde quer. Exatamente. Então, por isso que aqui diz, né, no Martins Peralva coloca aqui com toda a precisão, né, que este olhar é para todos os lados. Então, nós podemos ver, às vezes, a gente vê até demais, não é verdade? A gente vê até demais. A gente chega a se surpreender da gente, sabe? Claro que depois, com uma certa idade, a gente fica mais limitado, né? Fica mais limitado. Mas é impressionante. No trânsito, o meu marido não enxergava lá muito bem, mas então a minha sobrinha um dia disse assim: não sei para que tu precisa de GPS se tu tem a tia Elmira do teu lado. Ela disse assim, e é bem interessante mesmo, né? Porque a gente faz um pouquinho de cada coisa, né? E a gente vê, e a gente, sabe? Olha à direita, olha à esquerda, papapá. E é assim, meus irmãos. Por que nós nos unimos? Seja através da união estável, seja lá só um ajuntamento, não importa. Ou seja, através do casamento, o que importa é que a gente seja parceiro. Se a gente está junto, que a gente seja parceiro. E que a gente possa, meus irmãos, cada vez mais despertarmos nós dois juntos para a luz. Isso que é importante. Mas agora eu já vou terminar. Diz assim: hoje, meus irmãos, nós, como mães, como pais também, precisamos ter um olhar para os nossos filhos. Porque, semana retrasada, uma menina de 14 anos se atirou do 14º andar de Canoas e se espatifou lá embaixo. Então nós precisamos saber o que se passa no ímã da alma dos nossos filhos, dos nossos netos. Porque às vezes os nossos filhos, eles não têm uma visão ainda para perceber que os nossos netos, às vezes, estão precisando. A gente acha que a gente dando carinho é o suficiente, não. A gente dá carinho, a gente bota no mau caminho, não. Nós não esquecemos que são filhos de Deus, não vieram aqui para ser bonitinho, para a gente enfeitar, que nem a minha mãe fazia, enfeitava a minha sobrinha, sabe? Parece uma princesinha. Não, nem precisa de tudo isso. Mas que a gente dê amor, dê carinho, mas dê responsabilidade para esses seres. Eles não vão ficar sempre pequenininhos, eles vão crescer. E a mulher espiritualizada, ela consegue ver isso e não bota balda, nem em filho, nem em neto, e muito menos em bisneto. Porque quando a gente faz isso, meus irmãos, nós vamos ver lá na frente como é que nós vamos ser tratados. É o que a gente está vendo. Por que tem tanto asilo aí hoje, né? Exatamente. E pessoas lá dentro do asilo que têm famílias grandes e abandonadas. Então, meus irmãos,
O verdadeiro feminismo deve ser o da reeducação da mulher para o lar, para nunca para uma ação contraproducente fora dele, diz Emmanuel. Então vou repetir. O verdadeiro feminismo deve ser o da reeducação da mulher para o lar, nunca para uma ação contraproducente fora dele. Então nós precisamos nos unir, formarmos o nosso lar e amarmos o nosso lar e gostarmos de estar no nosso lar, junto dos nossos entes queridos, mesmo que a gente fique bastante na rua, como é meu caso. Muito obrigada, meus irmãos, pela atenção. Agora, gente, como hoje é um pouquinho diferente, seria o horário da nossa palestra, a gente quer abrir para uma roda de conversa, para algumas questões que a Elmira possa nos ajudar a esclarecer. Então, quem quiser, levanta a mão, não falem todos de uma vez só, por favor. Né? Mostrem que nós somos educados. E antes, já que eu estou aqui na frente, eu quero ser a primeira. Eu queria que tu falasse um pouquinho para nós. Tu falaste, né, durante todo esse tempo, mas mais especificamente sobre a nossa responsabilidade na questão da educação destes meninos, destes futuros homens, né? Porque, como tu disseste, toda a história, né, desde Cristo até aqui, estes homens foram educados por mulheres, né, a maioria deles. E hoje a gente vê uma questão tão grave na sociedade, né, tanta agressividade dos homens em relação às mulheres e homens jovens. Então eu queria que tu falasse um pouquinho também sobre isso. Irmãos, essa situação aí que a irmã colocou. Ela se queixou que é limitada. Tu não tá muito cansadinha? Quer sentar aqui? Pode descer da tribuna. Não, mas eu não tô cansada, eu não canso. Não. Nem posso cansar, né? Irmãos, é muito interessante, porque a gente está vendo o que a nossa irmã perguntou. Eu acho assim, ó, que como nós somos, todos nós temos uma família, e quando a família é estruturada, a gente não vê uma sociedade desestruturada. E eu recebi ontem uma frase que diz assim: os professores não estão aqui para dar educação para as crianças, para os adolescentes. Eles estão aqui para ensinar a matéria. Crianças, adolescentes, vêm educados do lar. E não é só pela mãe, é pela mãe e pelo pai. E a maior educação que se pode dar para os nossos filhos é o exemplo. Um lar que não tem um pai e uma mãe estruturado, nós não vamos ver essa criança sair de lá e fazer uma coisa boa lá na rua. Ela ser educada na escola com seu professor e sua professora. Meu filho era um terror na escola, porque ele ia para a escola só para namorar desde pequenininho. Mas como educado para a professora, para suas colegas, para todo mundo, não tinha mais, graças a Deus. Nunca gostou de estudar, mas em compensação eu nunca me incomodei com o professor, nunca. Só recebi elogios da educação dele, mas péssimo nas matérias. Então, para a gente ver o que é isso. Hoje, o meu filho está com uma namorada. E ele tem 48 anos. E você sabe o que a namorada dele me disse? Disse exatamente o que eu vou lhes dizer. Disse assim: sabe por que eu estou com o Márcio? É pelo jeito que ele te trata. Todo homem que é bom com a mãe dele, ele vai ser bom com a esposa. A minha mãe dizia isso. A minha mãe dizia isso. Bom filho, bom marido. E assim, ó, ele fica lá, ele vem, dorme lá em casa, fica lá comigo. E eu não posso me queixar porque ele morava em Sergipe quando o pai dele partiu.
E ele veio embora para Santa Catarina. De Santa Catarina ele conseguiu convencer a moça que ele tinha naquela época de vir morar em Canoas. Ela não quis morar em Novo Hamburgo, tudo bem, mas daí eu sei que não deu certo e ele veio e mora. Ele tem um apartamento montado do lado, no prédiozinho que a gente tem, mas ele fica lá em casa comigo, quando ele não está lá com ela. Então, a pergunta da nossa irmã, nós só temos, nosso maior dever é educar os nossos filhos, educar os nossos netos. Foi essa última fala que a gente falou aqui. É tão importante isso, porque nós estamos, neste momento, cultivando uma planta que não é nossa, mas que Deus nos confiou, não é isso que o Evangelho diz? Então, como é que nós vamos devolver essa planta toda deformada para Deus? Se ela teve condições de ser lapidada aqui, de ser polinizada, de dar, vamos dizer, frutos bons também. Então é exatamente o nosso papel neste momento, como homens, como mulher, como ser humano, que hoje os casamentos estão do mesmo sexo, não importa. Nós temos amigos que são casados, os dois, e que tratam aquelas crianças com todo o amor, com todo o carinho, mas com educação. E ele não fala, um deles não fala, o outro ainda faz um gesto. Ele não fala, ele só olha. E é o suficiente. As crianças obedecem. É exatamente isso, não é ter medo do olhar do pai, da mãe, seja lá de quem for. É ter educação para quando o pai e a mãe... A gente não entendia o nosso pai e a nossa mãe pelo olhar? Sim. Mas olha, a mãe podia estar de cabeça baixa, eu sabia para onde que ela estava olhando. Se ela olhasse para os pés dela, pronto. Tava feio. Tava feia a coisa. A minha mãe... O meu pai não. Meu pai era uma maravilha, sabe? Mas ele não contrariava a educação da mãe. Aí é que está. Nós precisamos, se um é mais firme e o outro é mais suave, não é? Então a gente precisa para contrabalançar, não é isso? Contrabalançar. Mas a minha mãe era carinhosa, ela era atenciosa com a gente era muito pobre. E ela fazia aqueles vestidinhos de chitinha, em 30 minutos ela fazia um vestidinho de chitinha para nós, né? E que coisa mais linda que a gente saía assim, parecia que era a rainha da cocada. Então são essas coisas que a gente aprendeu, não é? E isso é tão bom, tão bom. Não sei se eu te respondi, meu bem. Respondeu. Eu levantei porque eu vi que antes de eu falar, o Marlon e a Simone também tinham... Não tinha nada. Ele estavam brigando lá. Ele pegou minha mão e levantou as mãos. Fala, Marlon. Era o que eu queria falar. Olha, eu não quero fazer uma pergunta. Eu só quero dizer que tu disse que hoje os asilos estão cheios de mães e de pais porque os filhos não cuidam mais, né? E uma vez eu vi um caso que uma mãe tinha 10 filhos, ela criou todos eles, mas ninguém assumiu ela foi pro asilo. Então, tu vê 10 e nenhum assumia a mãe. Sabe aquela música antiga que tem assim, ó, uma música gauchesca que canta lá e que diz assim, foi o meu filho adotivo, né, que aí esse velho amparou, né, e aquela música, ela me reporta, eu acho ela muito bonita porque ela nos traz a realidade. Então, eu posso dizer para vocês, porque eu perdi 6 gestações, perdi 4. Aí adotei meu filho e tentei mais 2 vezes, mas não deu certo. Porque o único filho que eu tinha que receber nessa existência era ele. E eu digo para ele, não precisa tu nem procurar um asilo para mim. Eu vou procurar com as minhas próprias forças, né? Eu mesmo vou. Mas, por favor, não me abandona, eu disse. Vai lá me visitar. Não precisa me deixar em casa, porque sabe como é que nora vê sogra, né?
por melhor que a gente seja, a gente é sogra. Então, o que eu digo? Tem noras maravilhosas, como tem sogras maravilhosas, como tem sogra chata e tem noras também, né? Isso não resta a menor dúvida. Nós somos seres humanos, nós somos falhos. A gente ainda não tem a presciência de tudo. Então, o que acontece? A gente tem horas que a gente pisa no lugar certo, tem horas que a gente pisa no lugar, né, que tem lodo. Então, nós precisamos o quê? Aprender a trabalhar, a lidar com aqueles que estão próximos de nós. Porque se Deus colocou próximos de nós, tem uma razão de ser, não é? Então, assim, que sejamos, por exemplo, eu tive a grata satisfação de ter a minha sogra. Meu sogro desencarnou muito novo, com 53 anos. Então, ele gostava muito de mim, apesar dela ter tido 11 filhos dela e criou mais 2. Mas, o que acontece? Acontece que ele partiu cedo e ela ficou. Então, os últimos 27 anos de vida dela, imagina ela com 12 filhos. Quem carregava ela para baixo, para cima, para médico, era eu. Ela ficou como dependente do meu marido nesses negócios aí, para médico, como é que é? Os convênios, exatamente. Então, eu que carregava ela. Aí eu fiz uma cirurgia, eu precisava 15 dias, eu não podia entrar dentro da piscina, porque ela precisava fazer exercício, que ela vivia quebrando os dedinhos dos pés. E aí eu não pude, daí eu pedi para uma das minhas cunhadas para entrar na piscina com ela, porque ela não enxergava. Ela era diabética e estava quase cega. E aí a minha cunhada disse, tá, tudo bem. Eu disse, só 15 dias, eu disse para ela, porque depois eu pego e boto um curativo bem feito, boto um plástico ali em cima e posso entrar depois de 15 dias. Aí, quando fechou uma semana, na sexta-feira, ela me ligou uma semana. A semana que vem eu não posso ir. Eu digo, tá, não tem problema. Aí falei com a professora lá, e ela disse, não, se tu me trouxer ela em tal horário, aí eu posso atender ela sozinha. Aí ela começou a entrar na piscina com ela, e a gente resolveu essa questão. Então, uma mãe é para 12, para 13 filhos, como foi o caso da minha sogra. Mas 13 filhos não são para uma mãe. Essa é a verdade. Então, meus queridos, eu vou dizer uma coisa para vocês. Quanto mais eu vivo, mais eu me dou conta como nós somos ingratos ainda. Sabe? E assim, como nós precisamos ter carinho. Eu estou com uma madrinha minha, ela está no asilo, e toda vez que eu posso, eu dou, nem que seja uma passadinha. Eu estou com uma tia minha que está no asilo, chamo tudo de asilo, ele agora é bonito, elas estão na clínica, né? A minha prima vai lá 2, 3 vezes por semana, porque é lá na Bastion, a minha prima mora em Cachoeirinha aqui, eu moro em Canoas, eu vou lá toda semana, não vou mais porque é longe, eu não tenho tempo. Mas toda semana, agora terça-feira, por exemplo, eu saí da reunião do Amigo Germano, eram 20 para meio-dia. Eu saí lá do asilo 2 horas, varada de fome. Sabe? Mas eu dei comidinha para ela na boca, eu dei o suquinho dela e eu dei a sobremesa dela. Então, assim, o que é isso? Não é para me engrandecer, é para dizer, meus irmãos, como eles precisam de amor e de carinho. E naquela comidinha que tu tá dando ali na boca para eles, sabe? Tu tá passando carinho, tu tá passando amor. E é isso que nós precisamos. A gente não fica carente depois de velho? Claro que fica, né? Todos nós ficamos carentes. Quando a gente é novo, a gente corre para cá, corre para lá. Nem tem muito tempo de pensar que alguém venha fazer um carinho pra gente, né? Mas como é bom quando um filho ou um neto chega e abraça a gente e beija a gente. Ontem a minha neta lá da Bahia me ligou. Ela quase não liga. E falou, perguntou como é que eu estava, não sei o que mais, não sei o que mais. Eu fiquei tão feliz, né? Contei para ela umas novidades e tudo mais. É exatamente o que nós precisamos, porque eles esquecem que a gente existe, né? Mas a gente não esquece que eles existem. A mãe não esquece, mas eles esquecem. Uhum.
Tem mãe que esquece, porque a minha mãe tá com Alzheimer. Ah, é. Ontem ela disse assim pra mim: A minha tia também tá. posso te perguntar uma coisa? Quem é a tua mãe? É, meu pai também. Meu pai sentado, ó, olha só, eu sentada aqui, meu pai sentado aqui, nós dois tomando café. Né? Meu pai ficou 4 anos com Alzheimer, depois partiu. E ele olhou para mim e disse assim: a senhora sabe? Imagina me chamando de senhora. A senhora sabe que faz tempo que a Elmira não vem aqui em casa. Aí eu falei assim para ele: e quem eu sou? Ele disse: tu é a outra, porque somos só nós duas, né? Eu e uma irmã. Tu é a outra. Eu disse: qual é a outra? Ah, não me lembro do nome. E eu disse: tá, mas e o meu nome? Ah, também não sei. Ele disse. Eu disse: pai, eu sou a Elmira. E ele tinha um jeito de olhar assim, e que ele fazia assim, como quem diz assim, brincando comigo, né? Bem assim ele me olhou, sabe? E eu atendendo ele ali, brincando com ele, sabe? Meu filho era assim. Meu filho tocava fralda no vô, dava banho no vô, sabe? Sempre foi assim lá em casa. O que estava desocupado ia lá, dava banho nele, trocava a fralda dele, sabe? O meu marido já estava doente, já estava ruinzinho, já estava fazendo hemodiálise, mas ia lá, ajudava a trocar a fralda, sabe? E ele assim, não sabia quem a gente era, sabe? Então, o que é importante? Aí 2 amigas minhas estiveram lá em casa e viram, já vou te dar, meu bem, e viram, certo, e disseram assim: por que tu não bota, tu tem tanto compromisso, por que tu não bota o teu pai num asilo? E eu disse: por ter muito compromisso, é que eu sei que o meu compromisso é com ele, não é? Como eu tenho muito compromisso, o que a gente fazia? Sabe, como eu sempre fui da noite, adoro andar da noite na rua, né? Não tenho medo de nada. Meu filho que me segura, né? Mas aí o que acontece? Meu marido foi estudar, de dia foi trabalhar, de dia no centro espírita para ficar com meu pai de noite, porque eu tinha que ir de noite ir para o centro espírita. Então, fechou todas. Aí meu pai desencarnou, 9 meses depois meu marido desencarnou. Era nós 3 dentro de casa, fiquei eu. Então, é a lei da vida. Então, tudo que tu puder fazer para aqueles que estão à tua volta, faça. Não meça esforço. Meus queridos, podem fazer a pergunta. Eu estava olhando aqui, a gente não tem aquela solução, sempre que é uma solução imediata, né? E daqui a pouco vão vender para nós. Não comprimidos em pílulas, soluções imediatas para você ter condição de cuidar do seu familiar. Porque veio nas últimas gerações, eu só posso falar da minha, dos meus pais, né? Sim. A deseducação emocional, sabe? Para isso. E depois da deseducação veio a desestruturação. Hoje nós não temos estrutura, né? Muito pouco. Acreditamos não ter estrutura para cuidar dos idosos, né? Tão pouco das crianças. Veio vindo o sistema e tal. E não vou nem falar em conspiração, né? Mas é uma realidade. Daqui a pouco vai haver pílulas que vendem para nós poder cuidar dos idosos. Meu querido, mas deixa eu te dizer uma coisa. Olha aqui. Quem é que está dando essa desestrutura? Nós, pais. Perfeito. E nesse sentido, eu digo, mas qual que é a solução? É essa mesmo. Eu, quando falo em qualquer situação no âmbito familiar ou de sociedade, lembro de Jesus e das criancinhas. Né? E é isto. É difícil, vamos olhar de novo, como a senhora falou, né? Olhar de novo para as crianças, colocar mais amor, para nas próximas gerações nós não passar pelo que estamos passando. E é dolorido e parece que não existe mais condição, né, para cuidar de idosos. E aí você acredita nisso. Não, eu não tenho condição. Não existe uma condição emocional, uma estrutura para isso hoje em dia. Há âmbitos assim como o nosso, a gente aprende um pouco, muito, na verdade. Sim. Mas no geral é isso, a gente está fragmentado, famílias fragmentadas, tentando cuidar disso e daquilo e acreditando e vencendo, não tem condições. É bem difícil, né? Mas eu penso nisso, eu vou ter minha segunda neta. E eu olho desta forma, né? Eu vou passar para eles isso. E eu, por enquanto, eu estou bem, graças a Deus, bem satisfeito com minhas filhas, né? Sim. E com minhas netas, a minha futura neta agora.
nesse sentido, né? Fazer alguma coisa que faça diferente para reverter esse processo de deseducação e desestruturação. Como é o seu nome, irmão? Como é que é? Marlon. Olha, deixa eu lhe dizer, a grande verdade é que nós, muitas e muitas vezes, nós não estamos dando a educação que o nosso filho, que o nosso neto, porque hoje a gente vê muito vô e vó que cuidam de netos, né? E sabe como é que a gente acha assim, ó, eles são tão pequenininhos. Mas nós temos uma ferinha lá em casa, que é meu sobrinho bisneto, que está com 10 meses. Ele é um baita de um avião. Um baita de um avião. Então, se nós não começarmos a dar agora, para ele agora, e outra coisa, mostrar Deus para estes seres. Falar de Deus, falar de amor, falar de razão, falar de compromisso. Irmãos, nós estamos criando eles como se eles fossem uma folha ao vento. A gente só quer dar carinho. Ai, o celularzinho da avó. Ai, pega o celularzinho da avó. O teu não tem todos os não sei o quê. Pega aqui o celular. Não. A avó vai te contar uma historinha. Eu, de noite, ia. As minhas duas sobrinhas netas e a minha neta que mora aqui, porque uma mora em Cuiabá, a outra mora na Bahia. Então não tem como. Essas eu não convivo com elas. E aí, eu me lembro que eu contava história para mais moça, para do meio, porque elas tinham tudo idades diferentes. Mas eu escolhia as histórias que as três pudessem ouvir. E contava. E fazia. A história agora é da Lívia, agora é a história da Amanda, agora é a história da Mariana. Então assim, eu fazia elas depois reproduzirem o que elas tinham entendido da história. E eu puxava o fio da meada para que eu pudesse. Uma delas, a mais velha, que agora vai fazer 24 anos agora, é impressionante. Ela trabalha com... ela é... Como é que é? Técnica de enfermagem. Ela trabalha na UTI de 2 hospitais. Uma ela trabalha de noite e outra ela trabalha de tarde. Ela trabalha na UTI. O amor que ela tem com as famílias daquelas crianças, porque ela trabalha na UTI pediátrica, e com aqueles pais daquelas crianças, que ela abraça, ela cuida, ela vai além, e quando tem alguma coisa que não está muito bonita, ela até fala para as mães, tome cuidado. Por quê? Porque o que a gente não quer para a gente não quer para o outro, não é assim? Elas aprenderam através de história, mas a gente tem preguiça. Eu me lembro que a minha neta chegava lá, vó, eu posso pegar o teu celular? Não. Pega um livro, vai lá em cima e pega um livro. Pega um livro que está em tal lugar, assim, assim, e vai ler. Um dia ela disse assim para a mãe dela, ai, a avó tá ficando tão chata, só manda a gente ler livro. Aí a mãe dela disse assim, ué, tu vai ser ótima professora de português se tu te dedicar, porque quem lê livro sabe falar. Não é assim? E é mesmo, né? As pessoas dizem, eu não sei falar. Não sabe falar porque não lê. Quando a gente começa a ler, até o analfabeto sabe falar quando ele começa a ler. Não é? E é assim, e nós vamos indo e vamos aprendendo, meus irmãos. Ninguém nasce sabendo. Por exemplo, as nossas crianças não sabem que nós vamos ficar idosos e que, eu não digo, olha, eu tenho muito respeito pelas famílias. Eu digo assim, tem famílias que a gente vê que não tem condições de ficar com o seu idoso. Mas eu tinha uma amiga que ela já precisava de alguém que cuidasse dela e ela cuidava da irmã. Até que chegou no momento que ela quebrou o braço e a irmã era alta e ela era baixinha que nem eu. E a irmã tinha 1,80 m. Ela não podia mais lidar com a irmã dela, ela botou a irmã num asilo. E ela de braço quebrado, ela ia todos os dias no asilo visitar a irmã para a irmã não sentir falta dela. Ela com 80 anos e a irmã com 99. E a irmã desencarnou com 102. Então, irmãos, mas a gente vê o que é amor, o que é carinho, o que é atenção para com aquele ser.
Então, a nossa jornada aqui na Terra é uma jornada muito linda. Vamos todos nós nos colocar nesse jardim florido que somos nós. Cada um de nós com a sua peculiaridade, cada um de nós com aquilo que a gente tem dentro de si. Mas vamos transformar essa terra, dando amor, dando carinho, dando atenção, né? E fazendo com que as nossas crianças também despertem, sejam esse jardim que está crescendo. Mas não vamos deixar que as ervas daninhas tomem conta, né? Domingo lá, meu Deus do céu, aquelas mães contando pra gente, meu filho se suicidou porque entrou na droga, sabe? Meu filho morreu de overdose. Meu Deus, é horrível tu ouvir isso, sabe? E a gente passa a perceber assim o que é a dor da separação. Por quê? Porque no fundo essas mães se sentem culpadas. E nós não queremos nos sentir culpados, nem com nossos filhos, nem com nossos netos, muito menos com nossos bisnetos. Então vamos fazer aquela grande semeadura do bem nesses corações tão tenros ainda, sabe? Para que eles possam despertar e ser essa flor maravilhosa enfeitando esse jardim da vida aqui em Cachoeirinha, Gravataí, Canoas e etc. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Muito obrigada. É isso, gente. Muito obrigada. A Rosa agora vai fazer a nossa prece do passe espiritual. Pode ficar aqui, amigo. Pode ficar aqui. Ficamos juntos. Só para concluir, o amor transcende, né, as relações, transcende a matéria, e é o amor que transforma tudo isso. Então, a fala de hoje era especialmente sobre o papel da mulher, mas como nós sabemos que somos espíritos e ora estamos mulheres, ora estamos homens, eu gostei muito porque a Elmira trouxe todos esses pontos para a gente refletir, né? Hoje, por exemplo, para eu estar aqui, o meu pai está lá cuidando da minha mãe. Eles são divorciados há 30 anos. Então, esse é o amor que transcende, né? Independente, né, das relações, né? Não deram certo como marido e mulher, mas são, nutriram aquele amor, né? Que hoje ele diz, ela é uma irmã minha, que eu respeito como ser humano, como mãe dos meus filhos, e ela cuidou dos meus pais, ele diz. Então, é isso, né? O exemplo arrasta. Temos eu e a minha irmã e o meu irmão e os netos que estão convivendo nesse bolo, porque é um bolo lá em casa, é criança e idoso, tudo junto. Então, a gente percebe que o mundo tem solução, né? Através do amor. E que a gente possa levar isso para os nossos lares, para os nossos filhos, para os nossos sobrinhos, netos, primos pequenos, enfim, né? Que essa florzinha, como disse ela, possa florescer, essa florzinha do amor, né? Era isso. Obrigada. Não quer ficar aqui comigo? Vamos ficar aqui para receber. Então, muita gratidão. Quando tu falava, eu ficava assim, quando meu neto pede celular, já fiquei com o coração triste. Os pequenininhos, né? Não, e o pessoal que conhece, não, eu tenho um desse tamanhozinho assim, bota fogo na casa assim. E a minha filha só diz assim, mãe, eu tenho que tomar remédio, porque eu acho que eu tô ficando louca. Ela disse remédio. E a gente vê, né, eu sou assim, velhinha, assim, tô um pouquinho passada já. E às vezes eu não consigo segurar eles. Eu não consigo segurar eles. Eles são muito ativos para mim. Então eu tenho uma certa dificuldade, né? Eu tenho. Mas eu amo tanto eles, tanto, que quando eles dormem eu fico lá na volta. Ai, como eles são queridinhos quando estão dormindo.
dar descanso, porque eu cuido de 3 netos, né? 3 netos. Então, assim, é uma bênção, assim, né? Deus me colocou, são meus filhos do coração, né? Então, isso aí é gratidão a Deus, né? Porque criança passa essa energia para nós. Nós que já estamos numa certa idade, eles dão uma energia, eles fazem tu correr mesmo, tu não querendo correr. Então, isso é muito bom. Então, neste momento, nós vamos para o nosso passe espiritual. Vamos recarregar as nossas baterias para a semana que está começando, né? Que nós possamos, amados irmãos, neste momento, nos reportarmos ao Divino Mestre, a este Mestre de luz. Olhe, ele está vindo entre as flores que a Elmira nos falou, entre esse jardim florido, e ele vem no raio de luz. Com as suas mãos saem luzes, e essas luzes são energias que ele neste momento passa para nós. Um momento de refazimento, um momento que é pouco, mas que a gente se harmonize com ele. E lá nos nossos pensamentos mais íntimos vamos dizer: Mestre, eu preciso de ti. Mestre, eu te amo. Mestre, eu quero seguir teus passos. Coisa boa, amor. Ele vai dizer: filhos, coloque tudo nos meus ombros. Eu te ajudo a levar as tuas dores, as tuas angústias, as doenças, os dodóis. Mas isso, meu amor, é aprendizado para a tua existência. Isso tu vai colher em bênçãos daqui a pouco. Então, que nós possamos ter esse olhar a esse Mestre abençoado, que quer o melhor para cada um de nós. Sabemos, amados irmãos, como é difícil muitas vezes a nossa jornada, como temos pedra no caminho, mas com amor, sabendo daquele amor que o Pai e o Mestre Jesus nos dão, nós vamos tirando devagarinho essas pedras do caminho. E Deus, nosso Pai, que é essa energia de luz que está sempre conosco, estamos emergidos nesse Pai de amor, que em momento nenhum nos desampara. Ele é amor, puro amor, o amor mais puro que a gente nem imagina, é o amor do Pai. Que nós possamos a cada dia agradecer por tudo que Ele tem nos dado. A dor, a tristeza, tudo é construção para a nossa existência espiritual. E o dia que voltarmos à nossa verdadeira casa, ao nosso verdadeiro lar, estamos ali, cheios de coisas boas, para passar para os nossos irmãos que estão conosco. Que as bênçãos de Jesus ampare a todos nós, encarnados e desencarnados. E que os amigos de luz que conduzem esse trabalho, nós só temos a agradecer por tudo que eles fazem por nós, incansáveis trabalhadores da obra do Mestre. Obrigado, queridos irmãos, e vão na paz e no amor de Jesus, nosso Mestre. Que assim seja. Obrigado, amores. Elias, eu queria falar só uma coisinha. Vale a pena?